Pensei em algo para trazer para você. Eu converso muito com pessoas, visito outras, sei de situações difíceis da sua vida. E eu tenho visto pessoas muito assim desanimadas, abatidas. E há um tempo atrás, Maurício pregou uma série chamada Inabaláveis em Meio às Crises. Eu falei, vou ter que arrumar um título melhor, diferente, senão vão achar que eu estou copiando a palavra dele. E eu lembrei que a palavra de Deus nos chama a ter esse espírito inabalável. E aí eu complementei aqui essa frase assim, posso estar sentado, mas por dentro eu estou de pé. Já já você vai entender. E eu quero te dizer que, em primeiro lugar, eu estou pregando para mim mesma também. Porque eu não olho para as suas lutas e digo, tire de letra. Eu sei que tem dias mesmo complicados, porque eu tenho vivido, às vezes, dias que as lutas tentam nos abater. Não é assim? Não é verdade? E é preciso, então, você permanecer inabalável em meio às lutas. E a gente sabe, a gente vê um versículo que está lá em João 16:33, Jesus nos falando que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, porque no mundo passais por aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E eu gosto muito desse verbo passar, não sei você, mas então eu quero que você entenda, olha a diferença. Nós precisamos permanecer inabaláveis, mas a gente passa pela aflição. Então, ninguém permanece. Jesus não disse, no mundo vocês vão permanecer nas aflições. Se tem alguém permanecendo, tem alguma coisa errada, porque é para você passar por elas. E permanecer inabalável, porque Ele já venceu o mundo e Ele nos torna vencedores através dele. Amém? Então, mas é com muita frequência que na hora dessa aflição, né, ao passar por ela, na hora da adversidade, muitas pessoas desistem com facilidade. E ficam prostradas, desanimadas e deixam de perseverar na fé, nas promessas, naquilo que a palavra de Deus diz. E há uma diferença entre um entusiasmo e uma perseverança. Entusiasmo é aquele que start, né? Que você começa com gás, alguma coisa, você vai, mas perseverança, e na verdade o entusiasmo é para todo mundo, mas perseverança são para os campeões, aqueles que querem chegar lá. O entusiasmo é uma semente, mas a perseverança é um cultivo dessa semente que você acredita que a colheita é sua. Então, nessa proposta de perseverar sem desanimar, mesmo que esteja em meio às lutas, é que a gente vai caminhar. Se você quiser viver na plenitude, né, no pleno potencial daquilo que Deus tem para você, a gente chama muito isso de o melhor de Deus para a sua vida. Se você quer viver isso, você precisa ser mais determinado a encontrar forças na hora da adversidade. E não ficar falando palavras de reclamação, de fracasso, mas dizer assim, eu quero viver o melhor de Deus. Não vou ficar prostrado, vou viver vitoriosamente. Você pode repetir isso em voz alta comigo? Quero viver o melhor de Deus. Não vou ficar prostrado, vou viver vitoriosamente. Amém? Essa é a nossa postura. Porque, na verdade, todos nós, sem exceção, incluindo nós, pastores, todos enfrentamos lutas, todos enfrentamos dias difíceis. Mas essas lutas e esses dias, eles, na verdade, nos atingem exteriormente. São circunstâncias, são lutas. E o diabo não é muito criativo, ele ataca sempre nessas três áreas, né? Na saúde, na família, nas finanças, nas suas emoções, às vezes. Então, essas lutas vêm, mas são ataques exteriores. Mas se quisermos viver uma vida vitoriosa, precisamos aprender a nos posicionar, a nos levantar interiormente. Apesar das coisas serem exteriores, querendo nos atingir, no nosso interior nós temos que nos levantar. E eu já li essa ilustração até em um livro, mas isso de fato aconteceu lá em casa. Quando nossos filhos eram pequenininhos, a gente disciplinando um, ensinando a outro. Numa dessas ocasiões, Maurício foi corrigir Marcele.
alguma coisa que ela fez, que não obedeceu, que não estava legal, e ele foi botar ela de castigo e falou: fica sentada, fica aqui pensando, você ajurado, você fica sentada. Ela não queria ficar, né? E aí ela tinha uns 4 aninhos, e ela era muito esperta. E hoje em dia a gente fica surpreso com as saídas que o Vicente, filho dela, dá, e a gente entende como que essa coisa, né, já vinha. Ela, muito esperta, com 4 anos, finalmente sentou ali no castigo e disse: eu posso estar sentada por fora, mas por dentro eu estou em pé. E aquilo já assim, como assim, né? Talvez eu tenha dito em outras palavras, mas foi isso que ela quis dizer, né? E isso é uma ilustração não para mostrar uma criança rebelde, mas para mostrar o seguinte: na vida, você tem que ter essa resposta. Quando as lutas tentam botar você sentado, prostrado, você tem que dizer exatamente assim: posso estar sentado pelo lado de fora, mas por dentro eu estou de pé. Alguma coisa no seu interior tem que te posicionar diferente, porque senão, se você sentar por dentro, lá você vai ficar prostrado diante das lutas. Se as lutas têm te colocado sentado por um tempo, né? Você tem passado por isso, te imobilizado, neutralizado a tua fé, faz você às vezes ficar assim, pasmo, não é possível. Veio uma, agora é outra coisa, agora somou mais uma. Você precisa estar de pé no seu interior, e eu quero te encorajar essa manhã a você se levantar e tomar a posição de um vencedor e não de uma vítima. O que Deus te criou para ser é um vencedor e não uma vítima. Tenha uma atitude. Isso a gente chama hoje em dia de uma mentalidade, né, de vencedor, uma postura de fé. E não saia se queixando e culpando a Deus. Isso tudo porque Deus não ouve minhas orações. Eu estou passando por essa luta. Não, entenda que você tem um inimigo. E direcione suas armas para ele, mas creia em Deus e confie em Deus. Então, não saia se queixando e reclamando, mas entenda que tudo coopera, né? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é Deus que envia, não é Deus que manda essa luta, mas Ele aproveita essas coisas para cooperar para o seu bem. Ele é capaz de transformar isso tudo em vitória para a sua vida. Amém? Então, creia, em meio às lutas, creia que Ele te capacita a vencer cada uma delas, com Deus ao seu lado, com Deus em você. Nenhum problema é tão grande que possa te manter no chão. Nenhum problema. Ele te levanta. Salmo 145, 14 diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso aqui é a palavra de Deus para você nessa manhã. Nenhum problema, nada, nenhuma circunstância pode te manter prostrado, porque Ele, o próprio Deus, te levanta. E na descrição da armadura de Deus que a gente vê lá em Efésios 6, essa descrição, então, se é uma armadura, né? Há uma batalha a ser travada. Então, você entende que você já entra nessa luta já vencedor, mas durante ela é a aprovação da sua fé, é algo que vem para você ser provado na fé, naquilo que você precisa crer. E aí a armadura descreve as vestimentas todas, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz e a espada do Espírito. E vem o apóstolo Paulo falando sobre tudo isso, e no versículo 13 de Efésios 6 diz: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando chegar a dificuldade, aquelas situações difíceis, quando chegar o dia mau, depois de ter vencido tudo, o quê? Permanecer. Não derrotado, prostrado, mas permanecer inabaláveis. Não desista. Fique firme. Fique inabalável.
Permaneça crendo. Aguarde o milagre de Deus na sua vida. Em fé. Creia nas promessas. Nós podíamos abrir aqui para um testemunho quantas pessoas passaram por lutas e se mantiveram firmes nas promessas. Se mantiveram crendo. Tem só notícia ruim, diagnóstico ruim, progressão da doença ruim, mas Deus veio e o milagre aconteceu. Então, da mesma forma, não desista, fique firme. Hebreus, o escritor de Hebreus 10:35 diz exatamente isso. Que nessa hora não abandoneis, né, a vossa confiança. O que mais você precisa na hora da adversidade é confiar em Deus. Confiar em Deus, olhar para Ele. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E há uma outra tradução que eu gosto muito que diz assim: não se desfaça. Não jogue fora nesse momento a sua confiança, pois o dia do pagamento está chegando. Você entende que esse galardão, você pode achar que é lá no céu, um dia, deve ter algo nos esperando lá, muito bom. Mas Ele, Deus, é o recompensador, é o galardoador daqueles que creem nele. Então, esse dia do pagamento, né, da recompensa, de você confiar, de permanecer firme, está chegando. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? O pagamento está chegando. Aguarde. Se você confiar e permanecer de pé no seu interior, crendo, Deus o recompensará. Levante-se no seu coração. Tenha uma mentalidade de vencedor. As lutas, na verdade, vêm porque elas querem te derrubar. Querem envergonhar o nome do Deus que você serve. As lutas querem fazer você acreditar que você está sozinho nesse mundo. As lutas querem derrubar para você colocar dúvida naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então, não deixe que as lutas te deixem prostrados e, mais ainda, roubem a tua alegria e a tua paz. Você não tem que ser aquela pessoa que as coisas estão bem, está tudo bem, então estou alegre e estou em paz. As coisas vieram, as lutas, eu não tenho mais nem alegria nem paz. Não. Permaneça numa postura interior de alegria e paz, embora esteja passando por dias difíceis. Fique inabalável na palavra de Cristo. Né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. É a palavra daquilo que Jesus conquistou para você. Então, permaneça inabalável nisso e faça essa confissão. Vamos ler todos juntos, em alta voz, como se fosse mesmo algo que você crê e que você quer vencer nessa manhã. Diga comigo: isso tudo não vai me derrotar. Sou um vencedor e não uma vítima. Sei que quando uma porta se fecha, Deus abre outra maior e melhor. Sei que sou um favorecido de Deus. O inimigo pode me atingir com seus dardos inflamados, mas não vai me neutralizar nem imobilizar. Possuo a armadura de Deus sobre mim. Vou permanecer inabalável. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não importa se seu problema é difícil demais. Talvez até impossível aos olhos humanos. Duro para você resolver, você está cansado. Seja corajoso. Seja corajoso. Seja determinado a prosseguir em fé. E a gente vê uma história, uma ilustração muito tremenda na Bíblia. É uma história que está lá em 1 Samuel, no capítulo 30. A situação de Davi é que ele, voltando para uma cidade chamada Ziclag, ele e os seus homens, ao voltar, encontram aquela cidade com as suas mulheres, seus filhos, suas filhas capturados, e a cidade ali destruída e queimada. Você já imaginou esse cenário? Você voltar de uma batalha e encontrar, cadê a família? Mulher, filho, não estão. Foi desesperador. Foi desesperador. Eu não vou ler o texto todo não, mas depois, se você quiser ver, 1 Samuel 30, de 1 a 20, conta esse texto. Eu vou ler só alguns versículos. E no versículo 3 diz: Davi e os seus homens
vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ou seja, o dia mau chegou ali naquele momento. A adversidade, como resolver essa situação. No versículo 6 diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava que ele era o culpado e queriam matar ele, apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi tomou uma atitude. Ele se reanimou. Quer dizer, o ânimo dele tinha ido para o chão. Por fora, aquela circunstância estava tentando jogar ele. Mas diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, você vê que Davi foi angustiado e derrubado externamente, mas tomou uma decisão da vontade, que fez toda a diferença para esse final. É esse versículo que eu vou ler agora. Assim, então Deus, quando ele se reanimou, quando ele buscou a Deus, Deus deu para ele uma direção, uma estratégia de como reagir corretamente àquela situação. Que não adiantava ficar prostrado, chorando, e ele tomou uma decisão. Então, Davi voltou, Deus orientou ele a ir atrás dos amalequitas e a restituir tudo. Então, no versículo 18 diz, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Então, quando você busca Deus, Deus te dá essa condição de, embora atingido externamente, você se levanta com um espírito inabalável, um espírito de vitória, que começa a crescer dentro de você. Eu posso imaginar Davi se levantando daquele pranto, daquela situação difícil, dizendo, Deus vai me dar força, Deus vai me capacitar. Isso que foi tentado tirar, não vai ficar assim. E se levantou mesmo com força e coragem. Talvez com lágrimas ainda nos olhos, mas no seu interior ele sabia, Deus está comigo. Deus está comigo. Então, decidir ser um vencedor faz com que você veja o sobrenatural de Deus acontecer. Pessoas que se levantam no seu interior, veem o sobrenatural acontecer. O outro exemplo disso está lá em Atos 16, versículo 26, só que eu vou ler, mas depois, se você quiser ver, é a passagem de Paulo e Silas, os 2 primeiros missionários que saíram a pregar o evangelho, e por causa disso eles foram presos, açoitados, colocados numa prisão. E prisão, nesse tempo, lá em Israel, em Jerusalém, era pedra no subsolo, sem iluminação, naquelas algemas, e eles tinham sido feridos. Quer dizer, a circunstância era muito grande. Eles poderiam reclamar, culpar Deus, culpar alguém que não livrou ele daquela situação, enfim. Mas não, eles ali naquela circunstância, eles também, como Davi, tomaram uma decisão de que, embora estivessem presos no exterior, no interior eles eram homens livres, homens vitoriosos. Eles já se viam assim. Então, tomaram uma decisão. A marcha que Davi fez em direção ao inimigo, esses homens fizeram cantando e louvando a Deus. E aí, nesse versículo 26, diz que de repente, é assim que Deus age. O sobrenatural de Deus vem de repente. Sobreveio grande terremoto, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces daquela prisão. Um terremoto que mexeu com as estruturas daquilo que era o que aprisionava eles. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Além deles serem libertos, ali o carcereiro, abismado com aquilo tudo, né? Paulo prega para eles, ele e a família
foram salvos. Então, houve libertação e salvação em meio ao louvor durante uma circunstância difícil. E embora estivessem passando por dias difíceis. A gente entende, domingo passado, Maurício pregou aqui do poder do louvor e da adoração em transformar você interiormente e transformar circunstâncias. Há um mover do sobrenatural de Deus nesse momento. E eu quero dizer para você nessa manhã, meus queridos, suas circunstâncias podem também ser abaladas, como essa prisão foi. Deus pode mexer e trazer libertação, salvação, resposta, recursos, tudo aquilo que você necessita. Deus pode trazer. Ele pode sacudir circunstâncias no seu interior. Use as armas corretas. Use a confissão de fé. Use a palavra na sua boca, sendo falada e crida. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Louve, adore a Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. E não se comporte nesses momentos como um bebê chorão. Sabe, um bebê que chora, reclama, que quer. Deus quer ver uma atitude madura tua em meio às circunstâncias. Ele quer ver que você já é um filho que tem crescido na fé e que agora é capaz de não ficar mergulhado na autopiedade, se vendo como vítima. Veja-se como um vencedor. É assim que Deus te vê. Talvez você esteja enfrentando um problema com um vício, com um desemprego, com uma enfermidade, com um filho com problema, que tem deixado você cansado ao ponto de desistir. Assuma uma posição de vencedor nessa manhã. Comporte-se, tenha a atitude, a postura de alguém que crê. E fale comigo novamente assim: vou sair dessa. Isso não veio para ficar. A minha libertação está chegando. Deus vai abalar essas circunstâncias com a ajuda dele. Eu vou me levantar. Amém? Eu vou me levantar. Amém. Amém. Opa. Olha o que diz Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova onde? Dentro em mim. Quer dizer, as circunstâncias externas, talvez você esteja prostrado, triste, abatido, mas dentro em você, você precisa ter esse espírito inabalável. Você precisa estar nessa posição para sair vencedor. Então, isso é algo que talvez você precise estar inabalável a meio a uma ofensa. Você precisa talvez ter um espírito inabalável em meio à tristeza que tem sido recorrente na sua vida, em meio ao medo sobre o futuro. Esteja inabalável diante dessas coisas. A vida é curta demais. A vida é curta demais para você caminhar nela deprimido, derrotado. Você não foi criado para isso. Deus não te criou para você viver abatido, derrotado, emendando uma luta na outra. Isso drena as suas forças, isso drena as suas energias, isso drena a sua saúde. E eu falo isso porque, quando eu falei para vocês que eu estou pregando para mim mesma, porque eu sei o quanto que a ansiedade, preocupação, atinge a nossa saúde. E é importante a gente estar consciente disso, de que isso são coisas externas. No meu interior eu preciso estar inabalável. Essas coisas não podem tirar a minha alegria, a minha paz, o meu sono, a minha saúde. Nós temos que ter muita sabedoria nesses momentos de crise. E entender que isso é preciso a gente, então, ter uma postura, como Davi teve. Você entende que Davi teve uma decisão. Ele tomou uma decisão. Eu não vou ficar prostrado, chorando. Eu não vou me ver aqui como vítima. Eu sou um vencedor. E não ficar mergulhado num mar de dúvidas das promessas, enfraquecendo a sua fé. Lembre-se que nós possuímos dentro de nós uma força, a força mais poderosa do universo. O Deus Criador de todo o universo. Eu imagino que agora na sua mente você está imaginando galáxias, planetas, astros, e que mantém, né, que sustenta todas essas coisas. Esse Deus Criador agora não é mais um Deus distante.
Agora é um Deus que desceu do céu, que veio habitar em nós. E esse é o nosso Deus. Então, se você recuar e desistir, ao invés de enfrentar suas lutas com uma postura certa, você vai deixar de usufruir, de experimentar esse poder que há dentro de você. A Bíblia chega a dizer que, quando Paulo fala assim, né, de que o poder, né, foi entregue à igreja, de que há, Jesus falando, vou lhes dar poder, dunamis. É uma palavra derivada de uma dinamite, de algo poderoso, explosivo. Esse poder foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus. A gente pode ver isso lá em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, aí você pode falar, vivificará, fortalecerá, me colocar de pé, vai me erguer, né? Vai também erguer o vosso corpo mortal por meio do quê? Do seu Espírito, que habita em nós. O Espírito de Deus, esse poder habita para te capacitar, para te ajudar nos momentos difíceis. Há um depósito. Você possui um depósito desse poder. Não esqueça disso, 2 Timóteo 1,14 diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita. O Espírito Santo habita em você, então há um depósito. Para você lançar mão, para você buscar socorro, para você buscar energia, força nas suas lutas. E no capítulo 4, versículo 7 diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, há um combate, há uma luta, a gente sabe, mas busca o depósito. Diga para você mesmo, há um depósito do poder, de dunamis, dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus o destinou a viver vitoriosamente. Você pode dizer isso? Deus me destinou a viver vitoriosamente. Permaneça firme e inabalável por dentro, independente dos ataques do diabo. Firme-se na verdade de quem Deus é. Firme-se na verdade de quem você é. Daquilo que você possui. Firme-se nisso. Você entende que Deus não envia problemas? Você tem que discernir bem. Isso é ataque do diabo. Isso não é de Deus. Deus não te disciplina dessa forma. Deus te disciplina através da palavra dele. Mas Deus não envia problemas, ele é o solucionador de problemas. Deus é a resposta para a sua vida. Deus é a solução. E ao superar esses ataques que o diabo vem lançar, na verdade, não foi Deus que enviou, mas a nossa fé e o nosso caráter é que são colocados em prova. Nós crescemos nesses momentos. Em momentos difíceis como esse, você é fortalecido, você é aperfeiçoado e transformado naquilo que Deus quer que você seja. Portanto, conflitos, dificuldades, problemas, eles acabam por nos transformar. A gente vê isso num texto que está lá em 1 Pedro 1, 6 e 7, diz assim, nisso exultais. A gente não gosta muito, mas o convite é nisso, se alegre, exulte. Embora no momento, por breve tempo, porque a gente só passa, né, pelas aflições, se necessário, estáis contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, resulte, né, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a sua fé é posta em prova, e a gente vê isso lá em Tiago 1, ele diz, a aprovação da vossa fé, né? Tende por motivo de toda alegria, o passardes pelas provações, pelas tribulações, porque a aprovação da vossa fé. Então, nesses momentos, você aprende a depender mais de Deus, não é assim? Você aprende a depender mais de Deus.
nesses momentos, mesmo de lutas, que a gente já sabe, a vitória é minha, Deus já me fez vencedor, mas enquanto você está lá com um espírito inabalável, Deus está moldando o seu caráter. E esse texto de Romanos 5, ele fala exatamente assim, de que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Em outra versão diz, produz um espírito aprovado. Então, começou com a tribulação. Então, essas lutas, Deus aproveita esses momentos para que você persevere crendo, para que você tenha experiência de ser provado na fé e amadurecer no seu caráter. A se tornar uma pessoa de caráter aprovado. A se tornar uma pessoa que, embora as coisas estejam ruins, por dentro você está inabalável. Não, eu creio porque creio. Sabe o que é ser inabalável? É crer porque crê. É crer e saber, Deus está comigo. Isso vai passar. Eu vou sair vitorioso. Essa é a postura. Essa fé te sustenta. Eu chamo essa fé de sustentadora. Ela é importante para manter você durante a luta. É você crendo. Deus, na verdade, está mais interessado em transformar você do que propriamente da circunstância. Porque a circunstância, na cruz do Calvário, Jesus já disse, está consumado. Você é vencedor. Mas você, enquanto está caminhando nesses dias difíceis, Deus está te transformando. E quanto mais rápido você praticar a palavra, mais rápido você vai sair dessa confusão. Se é uma confusão de relacionamento, pratique a palavra, perdoe, caminhe a segunda milha, ame, mais rápido você sai dessa confusão. Se o problema é uma enfermidade, abra sua boca, confesse a palavra. E o Senhor, já me curou. E as suas pisaduras eu já fui sarado. Mais rápido você vai ter a cura. Então, quanto mais rápido você pratica a palavra, se firma nela, mais rápido você sai. Você entende que nesse processo, nós somos igual aquela placa que diz assim, me desculpe o transtorno, estamos em obra. Nós somos uma obra de Deus em andamento. Deus vai trabalhando, Deus vai formando o teu caráter aprovado. Creia nisso. Efésios 2:10 diz, somos feituras dele, somos obras na mão de Deus. Então trabalhe junto com Deus nesse processo de aperfeiçoamento, de transformação. Deixa Ele te ensinar. Deixa Deus fazer você avançar. Não fique prostrado. Não fique prostrado. Se você se levantar por dentro, durante a adversidade, Deus transformará essa luta em degraus para o seu sucesso e para o seu destino final, o seu destino divino. Confie nele nessa manhã. Confie em Deus. Não abra mão da sua fé. Não abra mão das promessas. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu sei que dias difíceis para algumas pessoas têm sido muito forte, têm desanimado. E eu sei que pessoas têm sido drenadas na sua fé, drenadas nas suas energias. E é preciso você se posicionar como alguém que pode estar prostrado, mas por dentro você fala, eu sei que o Senhor está me pondo de pé. Para que eu não seja abalado. As circunstâncias vão ser abaladas como aquela prisão. As circunstâncias vão ser abaladas para trazer um milagre. Mas eu permaneço firme na rocha. Quando Jesus, a gente entende esse simbolismo dele ser a rocha, é porque não é uma areia que move. Ele é a rocha para você se firmar nele. E nessa rocha que você se firma, você se torna inabalável. Então fique de pé. Vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos. Aleluia. Oh, Pai querido. Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui. Obrigada, Deus, porque Tu conheces o nosso interior. Tu nos sonda e nos conhece.
E Tu sabes exatamente, Senhor, de que cada um precisa nessa manhã. E eu coloco a vida de cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, para que Tu tragas a força necessária, que Tu sejas esse espírito dunamis que mova um poder no interior de cada uma dessas pessoas, para levantar elas, ó Deus, a não deixá-las prostradas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nos torna vencedores em meio a todo problema, toda tribulação. Senhor, que essa manhã nós sejamos fortalecidos na força do Teu poder. E que a gente se revista dessa armadura espiritual. E que cada uma dessas peças nos proteja desses dardos inflamados que é lançado sobre nós. Enfermidade, família desajustada, tristeza interior, depressão, vícios. Tudo isso, ó Deus, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu me levanto para viver vitoriosamente. Aleluia.